Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é complexo, mas olha, é muito, muito importante: a codependência. É um daqueles conceitos que toca a vida de muita gente, e entender como ele funciona já é o primeiro grande passo para qualquer mudança. Vamos começar direto com essa ideia do terapeuta Scott Eggleston, que é poderosa porque vai bem no coração da coisa, sabe? Ela resume perfeitamente aquela intenção, que muitas vezes é até nobre, por trás de atitudes que no fim das contas acabam fazendo mal. E aqui está um ponto fundamental. É importantíssimo a gente entender que esses comportamentos não são, de jeito nenhum, uma falha de caráter. São, na verdade, estratégias de sobrevivência, que em algum momento simplesmente perderam a utilidade e passaram a causar mais dor do que alívio. Então, essa aqui é a nossa jornada de hoje, o nosso roteiro. A gente vai entender o que é a codependência, depois ver as diferentes caras que ela tem, falar sobre a ilusão do controle e, o mais importante, sobre o caminho para se libertar disso. Ok, vamos começar mudando um pouco a perspectiva sobre o que a codependência realmente é. Não se trata de fraqueza, de jeito nenhum. É mais como uma força que acabou tomando um rumo inesperado. Pensa comigo, esses não são traços que nascem com a pessoa. São, na verdade, esforços admiráveis, às vezes até heróicos, para conseguir lidar com situações que são bem complicadas. Foram as ferramentas encontradas para sobreviver emocionalmente, mentalmente e muitas vezes até fisicamente. Mas é aqui que a coisa vira. É um paradoxo, né? Aquilo que foi criado para proteger, com o tempo, começa a se virar contra a própria pessoa. As táticas de autoproteção acabam se tornando autodestrutivas. E a tal da sobrevivência mal acontece. Certo. Agora que a gente já entendeu a origem, vamos ver como a codependência se manifesta no dia a dia, olhando para alguns padrões bem comuns que ajudam a identificar esse comportamento. Uma das características mais fortes é um senso assim, avassalador de responsabilidade por todo mundo e por tudo, menos por si. E isso cria um ciclo. A pessoa tenta agradar, se sente culpada pelos problemas dos outros, diz sim querendo dizer não e acaba se sentindo totalmente sobrecarregada. E por baixo disso tudo, o que a gente encontra quase sempre? Uma base de baixa autoestima. A pessoa passa a acreditar que o seu valor está em ser necessária para os outros, sabe? Ela busca uma sensação de importância, salvando alguém. E aqui o ciclo se fecha de forma brilhante. A negação impede que se enxergue a realidade como ela é, enquanto a obsessão mantém o foco total na outra pessoa. É uma energia absurda gasta tentando controlar algo que, por natureza, é simplesmente incontrolável. Para a gente conseguir explorar bem essa dinâmica central do controle, nada melhor do que uma história. É uma história curta, mas que ilustra essa ideia de uma forma muito poderosa. Vamos conhecer a Maria. A vida da Maria, então, passou a ter uma única missão: gerenciar o vício do marido. Toda vez que ele bebia quando ela não estava por perto, isso só reforçava a crença dela de que a sua vigilância era a única solução. E para manter esse suposto controle, ela foi abrindo mão de tudo. Sacrificou a própria liberdade, a felicidade, recusou oportunidades, se isolou. Ela acreditava que esse era o preço a ser pago para evitar que o caos se instalasse de vez. Teve um momento, um breve momento, em que ela conseguiu se reconectar com a própria vida. Mas bastou o primeiro sinal de que estava perdendo o controle sobre ele para ela largar tudo de novo. Isso só mostra a força que esse padrão tinha sobre ela. E aqui vem a grande virada de chave, a percepção que muda tudo. As tentativas da Maria de controlar, na verdade, fizeram com que ela se tornasse a pessoa controlada. A vida dela, as emoções, as ações, tudo era ditado pela doença dele. O que é muito interessante aqui é como fica claro esse paradoxo. Olha só, de um lado, na coluna, tentando controlar, estão as ações externas, né? Vigiar, aconselhar, manipular. Mas do outro lado, em sendo controlado, está a consequência real, a perda de si, a perda do poder pessoal. Essa é a verdade fundamental que dá início à jornada de cura. É uma frase famosa, emprestada do programa Al-Anon, que resume a libertação daquela responsabilidade que nunca deveria ter sido assumida em primeiro lugar. Bom, se o controle é uma ilusão, qual é a solução então? A resposta começa com uma mudança de foco, de fora para dentro. O caminho da recuperação começa com 2 passos que parecem simples, mas são muito profundos. Primeiro, a conscientização. É preciso reconhecer esses padrões em si. E segundo, a aceitação.
Entender que o verdadeiro problema a ser resolvido são esses próprios comportamentos, e não os da outra pessoa. O princípio da recuperação é, na sua essência, simples, mesmo que não seja fácil de aplicar. Ele se baseia em uma verdade que muitas vezes é esquecida. Cada um é responsável por si. É sobre aprender a cuidar de si e voltar a atenção para as próprias necessidades. E a recuperação não tem a ver com perda, mas sim com ganho. É sobre ganhar uma vida nova, mais autêntica. É um processo que pode ser, acredite se quiser, até excitante. Recuperar-se traz uma liberdade. A liberdade de redescobrir os próprios pensamentos, sentimentos, ações, tudo isso livre daquela necessidade de controlar os outros. Permite que a pessoa finalmente apenas seja. No fim das contas, a recuperação é sobre isso, pegar de volta o poder que foi entregue na tentativa de controlar o incontrolável. É sobre se tornar responsável pela única pessoa que de fato a gente pode mudar, nós mesmos. E a gente termina com essa reflexão. Uma pergunta para pensar nessa jornada de ser controlado para se tornar verdadeiramente livre. Qual é o menor passinho, a menor mudança de pensamento que pode dar início a essa transformação? A resposta, claro, está dentro de cada um.